eu vou reunir uma tripulação que será mais forte que a sua. E vou encontrar o maior tesouro do mundo. Não importa como, eu vou me tornar o rei dos piratas. じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。大事にしろよ。いつかきっと返しに来い。花海賊になってな。約束だぞ、ルフィ。 E com essa promessa, e com o Shanks entregando o chapéu de palha ao Luffy para que o mesmo pudesse reencontrá-lo e devolver este chapéu num dia em que Luffy se tornasse um grande pirata, é feita a promessa entre Luffy e Shanks. E começa então a jornada de Luffy para se tornar o rei dos piratas e encontrar o One Piece. Gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Juliane da Estação dos Livros e hoje eu vim aqui comentar um pouco sobre esta que é uma das melhores histórias já criadas em todos os tempos, que é One Piece. Antes de mais nada, eu queria pedir para que vocês se inscrevam aqui neste canal, para que vocês curtem, comentem e compartilhem. Comentem aí quais que são as histórias que vocês mais amam, né? Comentem aí o que vocês acham de One Piece, tanto do anime quanto do mangá. E simbora pro vídeo. Bom, One Piece é uma história criada e desenhada por Eiichiro Oda. Surgiu primeiramente em forma de mangá. E sua primeira publicação foi em 23 de julho de 1997. Ela é publicada na revista Shonen Jump. Até o momento tem 99 volumes do mangá. O mangá mesmo já ultrapassou a quantidade de 1020 capítulos e não tem hora para acabar. Acho que ainda vai ser uns 5, 6 anos ainda de história, graças ao bom Deus, porque eu amo muito One Piece. E esses tempos atrás, One Piece alcançou 2 grandes marcas. Ela é a segunda série literária mais vendida de todos os tempos, perdendo apenas para Harry Potter. É também a segunda história em quadrinho mais vendida de todos os tempos, perdendo apenas também para Superman. Aqui no Brasil, ela é publicada pela Panini Comics. O mangá fez tanto sucesso que ele começou a ser adaptado para uma animação, que é produzida pela Toei, e o primeiro episódio saiu em 20 de outubro de 1999. O anime ele já ultrapassou mais de 980 episódios. E aqui no Brasil você pode encontrar ele para assistir na Crunchyroll. E as 2 primeiras temporadas você pode assistir também na Netflix. Além disso, essa história também conta com 15 filmes. Esses eu ainda não assisti. Outras informações importantes de One Piece é que ela é a série de quadrinhos do mesmo autor mais vendida do mundo. Foram já 490 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro. É a série de mangá mais vendida na história, inclusive pelo 10º ano consecutivo. One Piece conta a jornada de Monkey D. Luffy em busca do One Piece, o maior tesouro já encontrado nesse universo. E também em busca do título de Rei dos Piratas. Ao longo do caminho, o Luffy ele vai acabar encontrando alguns companheiros que vão formar o seu bando. A primeira saga, que é a saga do East Blue, ele vai conhecer o Zoro, a Nami, o Usopp e o Sanji. Pra frente, ele também vai conhecer o Chopper, a Robin, o Frank, o Brook e o Jinbe. Todas essas pessoas vão formar o bando dos Chapéus de Palha. E o Luffy ele está nessa missão também por conta de uma promessa que ele acabou fazendo para um grande pirata, uma pessoa que inspirou muito ele, que foi o Shanks. Que eu mostrei agora no início do vídeo. Ele acabou prometendo para o Shanks que um dia ele se tornaria um grande pirata e que devolveria o chapéu de palha deixado pelo Shanks para ele, para que ele pudesse devolver esse chapéu. Bom, apesar de todos ali do bando do Luffy
quererem que ele se torne o rei dos piratas, terem como esse objetivo, o maior objetivo de todos. Cada um deles tem seus sonhos à parte, tem seus sonhos individuais. Então o Zoro, ele quer se tornar o maior espadachim do mundo. O Usopp, ele quer se tornar um grande guerreiro do mar. A Nami quer desenhar o mundo inteiro, incluindo a Laugh Tale, que é a última ilha da Grand Line, que quase ninguém pisou nela. Apenas Gold Roger conseguiu esse feito. O Sanji, ele deseja encontrar o All Blue. Bom, e o All Blue, ele é um mar em que todos os peixes de todos os 4 mares se encontram. O Chopper, ele quer se tornar um grande médico capaz de curar qualquer doença. Bom, a Robin, ela quer encontrar o Rio Poneglyph, descobrir a história do mundo, incluindo o que aconteceu durante o século perdido, que ninguém tem informação desse século. O Frank, ele deseja criar e navegar em um navio que passará por várias aventuras e que enfrentará várias batalhas e dificuldades. O Brook, ele quer rever a Laboon. E o Jinbe, ele deseja coexistência entre humanos e homens-peixes. Bom, na infância, o Luffy, ele comeu uma Akuma no Mi, que é a Gomu Gomu no Mi, que o tornou um homem borracha. A partir do momento que você come uma Akuma no Mi, você perde suas capacidades de nadar. Então, se você cai na água, você se torna chumbo e simplesmente vai morrer afogado. O Luffy, ele comeu essa Gomu Gomu no Mi. Sem querer, na verdade, que ele comeu, ele viu o negócio e pôs na boca e comeu. Simplesmente assim. Então, como eu disse, ele tem o sonho de encontrar o One Piece, se tornar o rei dos piratas e cumprir a promessa feita entre ele e Shanks. Então, à primeira vista, One Piece parece um anime bobalhão, com um garoto que parece meio imbecil, meio idiota, meio engraçado. É um garoto de borracha ainda, que estica e que está atrás do seu grande sonho e que ao longo dessa jornada encontra companheiros que também têm seus próprios sonhos e que também são um pouco meio que idiotas. Aparentemente parece isso. Só que conforme você vai conhecendo a história de One Piece, você descobre que One Piece é muito mais do que isso. Ao longo dos episódios, ao longo dos capítulos, a gente conhece vários personagens, a gente conhece os passados desses personagens, muitas vezes passados tristes e complexos e profundos, e vários fatores que levaram esses personagens até ali, até aquele momento. E nem sempre este passado que a gente vê desses personagens foi um mar de rosa. Eu acho que para muitos fãs de One Piece, muitas pessoas que gostam de One Piece, o maior ponto de virada, pelo menos no início da história, foi o arco do Arlong Park, e a gente vê a história da Nami, e definitivamente é um arco que é bem mais pesado do que os anteriores que a gente estava vendo. A gente vê o passado triste da Nami, vê que ela... agora eu vou contar spoiler, então pulem um pouquinho se quiserem. Então a gente vê o passado da Nami, a gente vê que ela está roubando de piratas porque ela está sendo obrigada a fazer isso para proteger a própria vila, e a gente vê que ela quer comprar a vila do Arlong para que essas pessoas pudessem ter um momento de paz. E eu acho que o momento mais forte, pelo menos pra mim, nessa história da Nami, ela está quase juntando todo o dinheiro que ela precisava. Só que os marinheiros corruptos que trabalhavam pro Arlong interceptam esse dinheiro, roubam esse dinheiro. E aí ela tá lá, sentada no chão, e aí ela começa a esfaquear o próprio braço, onde tá a tatuagem do Arlong Park. Nossa, é uma cena muito tensa. Eu acho que é uma das cenas mais fortes, pelo menos nesse início de One Piece. E aí depois a gente vê que o Luffy acaba ajudando bastante a Nami.
Bom, embora eu tenha gostado de One Piece desde o primeiro momento, para ser sincera, acho que a primeira vez que eu comecei a interessar por One Piece foi antes de eu começar mesmo, de fato, a assistir ou a ler One Piece. A primeira vez que eu entrei, que eu comecei a ter um interesse maior por One Piece foi quando teve aquele arco do Dr. Hiluluki. Quando ele simplesmente tá ali na frente do WAP, dos médicos ali, e fala: quando vocês acham que uma pessoa morre? Quando ela toma um tiro nas costas? Quando o coração dela para de bater? Quando ela toma uma sopa de cogumelo venenoso? Não. Uma pessoa morre quando ela é esquecida. Essa cena aí do Hiluluki já me pegou de jeito. Aí eu falei: não, eu preciso assistir de fato essa história e eu preciso conhecer One Piece. E aí eu comecei a assistir One Piece e desde o primeiro episódio eu gostei muito. Eu achei mesmo que era uma história muito engraçada e desde nos primeiros momentos a gente via isso. Essa história me pegou, pelo menos no início, me pegou por ser engraçada. Só que assim, eu acho que pra mim, o começo mesmo, que deu um start de que essa história ela era diferente, foi quando a gente conheceu o Sanji ali naquele restaurante, à beira-mar. E a gente conhece o passado do Sanji enquanto ele era criança, enquanto ele conheceu ali o chefe dele, o Zeff. Tanto o Zeff quanto o Sanji, eles acabam ficando à deriva ali numa ilha onde não tem comida nenhuma. E por conta disso, eles passam um mês sem praticamente nada para comer. O Sanji racionando ali a comida, fazendo o máximo para ela durar um mês, passando fome do caramba. O Zeff lá no mangá, comendo a própria perna para não ter que passar fome, embora no anime ele tenha passado realmente fome, não tenha tido nada para comer. Para mim, aquela cena e depois um dos princípios do Sanji não deixar ninguém passar fome mesmo, é um dos maiores starts, foi uma das maiores cenas que me fez me apegar a One Piece. E também, assim, tipo, eu já comecei One Piece tendo alguns spoilers. Eu já sabia que sobre esse passado aí, sobre essa história aí do Hiluluki, eu já sabia que ia ter o Brook e eu sabia que um personagem importante iria morrer mais pro meio da história. Ao longo de One Piece, a gente conhece o passado de vários personagens, tanto dos membros ali do Chapéu de Palha, como de outros personagens que ou entram no caminho ali do Chapéu de Palha ou tanto inimigos quanto aliados. A gente conhece, por exemplo, o passado do Doflamingo, a gente conhece o passado do Law, e são são várias histórias que cortam o coração, que faz a gente ficar realmente triste, realmente emocionado, realmente instigado a assistir mais. Outro arco também que eu acho que mudou, fez um start na minha cabeça, também foi o arco de Enies Lobby, que trouxe toda a história por trás da Robin. One Piece é também uma história que fala sobre política. Apesar de ter vários momentos leves, apesar de ter vários momentos descontraídos, One Piece é sobre política também. Então a gente vê vários momentos ali em que a história aborda a corrupção na marinha, a corrupção no governo mundial. A gente vê ali também nações absolutistas, pessoas que acham que são Deus e usam a força mesmo para poder controlar a própria nação. A gente também tem ali o racismo e uma metáfora envolvendo a segregação racial, o racismo e a escravidão.
A gente tem ali uma crítica muito grande à censura e o Oda ele exalta bastante a importância da arqueologia e da história para o mundo. A gente vê ali o governo mundial fazendo com que parte da história do mundo não fosse conhecida por ninguém. E aí agora, no último arco de anos, a gente vê uma certa crítica à industrialização e à poluição causada pelo desenvolvimento bélico e industrial. Então, One Piece é uma história. Então, resumindo, One Piece é uma puta de uma história. É a melhor história que eu já conheci na minha vida. Realmente a história que está no topo de todas as histórias que eu já conheci, que eu já assisti, que eu já li, que eu já conheci mesmo. A gente não reclama que One Piece tenha 1000 capítulos, porque a gente entende por que One Piece tem 1000 capítulos. One Piece vai contar a história de um moleque que sai ali do nada. E, apesar de muito forte, não é tão forte o suficiente para enfrentar grandes figurões e que vai precisar aprender novos golpes, que vai precisar se desenvolver, vai precisar aprender a ser cada vez mais forte para que um dia ele consiga derrotar grandes figurões ali do mundo de One Piece, como os próprios Yonkous, e também como os membros, os almirantes da marinha, que são extremamente muito poderosos. Então, é compreensível do porquê que é grande. Ainda mais que cada vez que o Luffy ele chega a um país novo, a uma ilha nova, ele a gente vai entender a história dessa nação nova, sabe? Dessa nação que tanto o Luffy quanto a gente está conhecendo. Então, precisa ser uma história completa. O Oda faz isso em One Piece. Por isso que tem que ter mais de 1000 capítulos. Por isso que é uma história tão completa, tão maravilhosa assim, como é One Piece. E eu espero que One Piece tenha mais uns 300 capítulos, que tenha mais muita história pela frente, porque eu amo muito essa história e eu não estou preparada ainda para que ela chegue ao fim. Então, esse foi meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês gostam de One Piece. E até mais, gente. Até a próxima.